Graça e paz, irmãos. Muitos dos irmãos hoje morreram do frio, hein? Vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3. Tempo desse, queridos, eu trouxe uma palavra nesse livro de Abacuque, mas eu quero compartilhar de novo no livro de Abacuque, aqui no capítulo 3, e vamos ler apenas o versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Oh, meus queridos, que palavra atual, que palavra para hoje, que palavra para agora, que palavra para o nosso tempo, que palavra para nós. Nós, na nossa individualidade, nós, como comunidade, como cidade, como nação, como um povo do tempo da pós-modernidade, que na realidade eu nem considero mais pós-modernidade, mas o tempo da apostasia. Eu acho que nós já até passamos esse período da pós-modernidade, estamos entrando no período da apostasia generalizada, da grande apostasia. Muitas pessoas se afastando dos caminhos do Senhor, se esfriando no que diz respeito a Deus. Estamos vivendo esse tempo. Não tem reflexo nos ajuntamentos, tem reflexo na conduta, na motivação. Quando a motivação outrora era Deus, e exclusivamente Deus, hoje os ajuntamentos têm outras motivações que são terrenas, que são mais nossas próprias do que propriamente o reino de Deus. Meus queridos, Abacuque tem um negócio aqui nesse livro. Abacuque tem um negócio aqui nesse texto que nós lemos e em todo o seu contexto. Abacuque tem um negócio aqui. Só que o negócio de Abacuque aqui não é com Judá, com a rebelde Judá. Não diz respeito à luz, não está se aludindo a Judá, a rebeldia de Judá. O negócio aqui de Abacuque é com Deus. Ou seja, Abacuque não está se dirigindo a Judá, mas Abacuque está se dirigindo a Deus, a pessoa de Deus, em relação à situação calamitosa, espiritualmente falando, de Judá. Era triste, era desesperadora a situação espiritual de Judá. E ele diz para Deus: até quando eu clamo a ti e tu não me respondes? O negócio dele agora era com Deus, em relação a Judá. Nós poderíamos trazer para o nosso contexto e dizer: meu Deus, eu já aconselhei tanto meu filho, a minha filha, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu colega, isso, aquilo. Já lutei tanto, já falei tanto, já expliquei tanto, já mostrei tanto na palavra. Já mostrei tanto as implicações
E o meu negócio todos os dias é com esse fulano, com essa fulana. E aí a gente como que deixa para lá, esquece e diz: Deus, agora o meu negócio é contigo, em relação a essa pessoa, mas o meu negócio agora é contigo. Eu já não sei mais o que fazer, já não dou conta mais, já não sei mais o que falar, já não sei mais o que agir. Agora eu me volto para ti, Senhor. Então, mais ou menos isso era o que estava acontecendo com Abacuque. A rebelião de Judá era tão grande, os pecados de Judá, a prevaricação de Judá era tão grande, e sem conserto, humanamente falando. E agora Judá se volta para a pessoa de Deus. E aí, queridos, ele começa dizendo: ouvi, Senhor, as tuas declarações ou a tua palavra. Queridos, tem algumas coisinhas que estão na entrelinha da história, do bojo da história, que nos trazem reflexões profundíssimas. Quando Abacuque disse: ouvi, Senhor, as tuas palavras, isso tem um contexto extraordinário, porque Abacuque era o profeta. E naquele tempo existiam muitos profetas que não eram verdadeiros, e eles se dedicavam em espalhar mentiras em nome de Deus, aquilo que modernamente tanto se fala hoje, espalhar fake news espirituais, coisas do coração deles, ou coisas premeditadas, coisas com segundas intenções, sabendo exatamente onde queriam chegar, ou era para gerar problemas, confusões, tumultos, ou era para conquistar algum benefício pessoal. Ou seja, o profeta não tinha ouvido Deus, tinha ouvido o seu próprio coração, as suas próprias intenções, seus próprios projetos, mas não tinha ouvido Deus. Então, quando Abacuque diz: ouvi, Senhor, as tuas palavras, é como que se estivesse dando originalidade, autenticidade à palavra profética que ele estaria transmitindo como profeta, ou seja, o representante da voz de Deus às pessoas. Ou seja, não é coisa do meu coração, não é coisa das minhas intenções pessoais, é coisa do coração de Deus. Ouvi, Senhor, as tuas palavras. Não dei ouvido aos sentimentos do meu coração, mas ouvi as tuas palavras. Um outro aspecto, queridos, dessa consciência de Abacuque em relação à realidade de Judá, é que ele diz: ouvi as tuas palavras, no sentido de que estava ouvindo as declarações de Deus a respeito da situação calamitosa de Judá. Ou seja, não é brincadeira o que está acontecendo com Judá. Não é brincadeira os pecados de Judá.
Não são pecadinhos, não são rebeliões isoladas, pontuais aqui e acolá. Há uma rebelião generalizada, há uma prevaricação generalizada, e isso está incomodando o coração de Deus, e isso está incomodando o coração do profeta. Porque o coração do profeta reflete o coração de Deus, quando o profeta é verdadeiro, é genuíno. E às vezes, queridos, hoje mesmo eu estava pensando, ali no banco, não estava nem pensando em discorrer nessa linha, mas eu estava pensando, vindo à minha mente, quantas vezes eu sinto alegrias aqui, mas quantas vezes também eu sinto tristezas aqui. E eu fico pensando, as minhas alegrias por eu estar no lugar de profeta de Deus, no lugar de transmitir a vontade de Deus para o povo. O meu sentimento pode muito, em muito, refletir exatamente o sentimento do coração de Deus. Então eu penso, se eu estou feliz, imagina Deus. Se eu que sou pecador, limitadíssimo, estou feliz, imagina Deus. Mas se eu estou triste, com tantas limitações, imagina o coração de Deus. Imagina. Então Abacuque estava aqui na condição de profeta, ouvindo não apenas a palavra de Deus, mas as declarações de Deus a respeito da realidade calamitosa do pecado de Judá. Mas, meus queridos, o texto não para por aí. Nós não atentamos apenas para a consciência de Abacuque em relação às declarações de Deus relativas à calamidade espiritual de Judá, como também Abacuque se estremeceu diante dessas declarações. Ele foi por terra. Ele temeu. Temi. Ouvi as tuas declarações. E temi. Não tem nenhum problema se eu traduzisse isso como: ouvi, Senhor, as tuas declarações e fiquei com medo. E eu vou provar mais na frente que não tem nenhum problema nós traduzirmos assim o sentimento de Abacuque. Ouvi as tuas declarações e fiquei com medo, estremeci. Meus queridos, quando nós temos a consciência da nossa realidade pessoal, quando nós temos consciência da realidade da nossa família, marido, esposa, filhos, quando nós temos consciência da realidade da nossa sociedade, do nosso país, quando nós tomamos consciência daquilo que nos cerca, da nossa condição espiritual, se não bater um temor, um medo, um tremor ante essa realidade, dificilmente nós iremos nos mover ou nos locomover a favor de fazer alguma coisa. Tipo assim, aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul. Aí eu estou vendo nas redes sociais
todos os meios de comunicação, pessoas perdendo absolutamente tudo, pessoas perdendo muito do que já ganharam durante a sua vida, pessoas até perdendo familiares, entes queridos, e muitos perdendo inclusive o ânimo de viver, como eu vi algumas declarações assim, perdendo a motivação da vida. Meu Deus, você luta tanto, você batalha tanto, está tão entusiasmado, cheio de sonhos e projetos, e vem uma coisa dessa como se fosse o fim do mundo, um verdadeiro tsunami levando tudo, acaba com bens, acaba com a expectativa de vida, com ânimo, e a gente vê o choro, as lágrimas, o desespero, mas daí isso não me causa temor. Isso não me causa temor. Isso não me impacta o coração. Não, isso é lá no Rio Grande do Sul. Acho que essa gente não é nem gente, sei lá, está tão longe de mim, não conheço ninguém. Isso não me move sequer a trazer 1 quilo de arroz para ser enviado. Louvado seja Deus que essa igreja se mobilizou, tivemos condições de enviar até relativamente algumas coisas para lá. Não é o caso, portanto, mas se nós vermos a realidade que nos cerca, e isso não nos causar temor, nós não iremos nos mover a fazer nada. Lembra da história de Neemias, quando chegaram alguns parentes, ele perguntou: como é que está o meu povo lá? E eles disseram: olha, o trem lá não está bom não, o trem lá está ruim, porque as portas estão queimadas a fogo, os muros estão derribados e o povo está em extrema miséria. O temor de Neemias foi tão grande que diz a Bíblia que ele sentou, chorou, lamentou por alguns dias. Quarto, esteve jejuando e orando. E em quinto lugar, ele tomou iniciativa para fazer o que tinha de ser feito. Quero enfrentar todas as dificuldades, de falar com as autoridades, de enfrentar todas as dificuldades, de angariar material para a reconstrução de tudo lá. Enfrentou tudo, foi lá e restaurou tudo que tinha de restaurar no tempo certo, no tempo hábil, segundo diz a palavra. Mas ele foi impactado. Primeiro, ele foi impactado. Ouvi, Senhor, as tuas declarações e temi. E aí, o que esse temor, esse medo, e eu vou falar sobre essa questão do medo mais na frente. O que isso gerou em Abacuque? Moveu o que em Abacuque? Imediatamente ele levantou um clamor a Deus. Eu lidero um grupo, na realidade assim, um grupo até duplo, né? Que subdivide no outro. Deve ter aí umas 200 pessoas no mundo inteiro. Então as pessoas precisam de uma questão de urgência, de oração. A gente lança lá e muitos dos irmãos oram na hora. Às vezes
Está trabalhando, não vai abrir celular. Mas se abrir e perceber, ainda que esteja trabalhando, não custa em 30 segundos dizer: Deus, em nome de Jesus, toma essa pessoa aqui, essa causa nas tuas mãos, em nome de Jesus. Não é pelo muito falar. Agora depois, quando tiver um tempo, em casa, na hora da devocional, pela madrugada, dobra os seus joelhos, intensifica, mas clama. Por quê? Porque aquilo chamou a atenção. E são muitos testemunhos, queridos, são muitos testemunhos da intervenção de Deus. Mas por quê? Porque foi movido, levantou o clamor no coração. Então Abacuque levantou o clamor. E qual foi o clamor de Abacuque? Aviva, Senhor, a tua obra. Queridos, avivamento, ele só vem quando há necessidade. O que é avivar? É tornar algo no seu estado original. Todos os anos a gente aviva as cores da igreja, porque sujou aqui, desbotou acolá, descascou no outro ponto. Tem que fazer um retoque para trazer ao estado original. Nós precisamos de avivamento, queridos. E nós precisamos orar por nós mesmos, nos colocando no nosso estado original da conversão. Há momentos que nós não estamos apaixonados pela Bíblia, não estamos apaixonados por louvores, por adoração, não estamos apaixonados sequer para ir à igreja, para congregar com os demais irmãos. Não estamos apaixonados pelas vidas para falar de Jesus para elas, evitando-as de irem para o inferno. Não estamos tão apaixonados assim. E aí a gente precisa dizer: Senhor, aviva a minha alma, Senhor. Aviva a minha alma. Coloca-me naquele estado original que a Bíblia chama de primeiro amor, aquela primeira paixão pelo Senhor. Que eu não cansava de falar de Jesus dentro de casa, no trabalho, na rua, dentro do ônibus, do avião, do metrô. Onde fosse eu falaria de Jesus, porque eu estaria cheio dele. Aquele é meu estado espiritual original. Avivamento é voltar àquilo. O avivamento, ele pode ser na individualidade, mas ele pode ser na coletividade. É segundo a necessidade. E Abacuque então entendeu que a solução para ajudar Israel seria um avivamento, porque Judá estava se afastando de Deus, esfriando-se em relação a Deus, prevaricando, pecando, se distanciando, transgredindo os ensinamentos do Senhor. E isso incomodava o coração de Deus, e também, como já disse, estava incomodando o coração de Abacuque. E repito, Abacuque estava entendendo que a solução, e eu vou voltar o negócio de Abacuque aqui, é com Deus, não é com Judá, agora é com Deus. E ele não vai dizer para Judá: Judá, se avive, Judá, se avive, Judá, volte-se. Não, o negócio é aqui. Aqui não é mais com Judá, já é com Deus. Aviva, Senhor.
a tua obra, aviva, Senhor, o meu filho, aviva, Senhor, a minha filha, e são tão desanimados, aviva, Senhor, a minha esposa, aviva o meu marido, o meu pai, a minha mãe, o meu amigo, minha colega de trabalho, meu colega de trabalho, meu vizinho, aviva, Senhor. Eu tenho percebido que estão lá para baixo, espiritualmente falando, perdeu o ânimo, o entusiasmo, a visão de céu, de reino, visão das coisas, do Espírito. Agora é só ganhar dinheiro. A visão saiu da direção de cima para baixo. Começou a inverter os valores, a dar mais valor ao que é transitório e menos valor ao que é eterno. Colossenses 3 diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Então, quando a gente começa a focar muito nas coisas da terra e desviando a atenção das coisas de cima, estamos precisando de avivamento. De avivamento. Queridos, eu lembrei agora, eu estava conversando com um amigo, há alguns anos ele morou em Brasília, ele é um mestre, ele é muito caprichoso nos estudos, vive para estudar e para ensinar, mas o ministério dele mais específico é na área da família. Ele mora nos Estados Unidos há muito tempo. E recentemente eu estava falando com ele e eu gosto muito de aprender com qualquer pessoa. Eu gosto de aprender com criança, gosto muito de aprender com os mais vividos, independentemente da sua formação cultural. Mas gosto de aprender também com homens tementes a Deus e que se dedicam com temor e tremor a estudar mais. Deus deixou os mestres. Eu fazendo algumas perguntas para ele, e ele dizendo: olha, eu tinha uma concepção escatológica, ou seja, aqueles estudos relacionados ao final dos tempos. Para mim, eu tinha a convicção de que a igreja não iria passar pela grande tribulação. Esse era o meu conceito. E eu conheço um outro, doutor em linguística, e foi o meu professor. Ele mora em Brasília, em algum lugar em Brasília. Tem um certo tempo aí atrás, eu fiz uma live com ele. Eu, o pastor Robson de Portugal, e mais uns 2 ou 3 aí. Nós fizemos uma live com ele só para beber, como nós usamos, beber conhecimentos desses homens de Deus. Ele também teve uma mudança no conceito dele a respeito dessa questão escatológica. Ele achava que a igreja não iria passar pela grande tribulação. E eles foram humildes o suficiente para dizer: pastor Valmir, eu mudei de ideia. Eu agora não sou nem pré-tribulacionista, nem pós-tribulacionista. Eu acho que, nem acho que a igreja não vai passar pela grande tribulação, como também não acho que ela vai passar pela grande tribulação toda. Eu sou agora mesotribulacionista. O que ele queria dizer com isso, querido? Eu acho que a igreja vai passar por uma parte da grande tribulação. Queridos, eu estou dizendo isso só por uma coisinha. Só por uma coisinha. Que eu concordo plenamente com eles. E eu falei muito isso aqui, em outras palavras, em outras conotações. Na época da pandemia,
Eu disse, olha, muitas vezes eu falei isso. Muitas vezes. Deus está falando com a igreja. Dezenas de pessoas indo embora, familiares, irmãos da igreja, pastores novos, pastores antigos, pastores que perderam centenas de membros, de ovelhas que perderam seus pastores queridos, amados, ficaram órfãos dos seus pastores. A gente saía na rua, parece que o mundo já tinha acabado, Deus já tinha arrebatado sua igreja, e que a gente estava aqui, aquela ambiência, aquela atmosfera de tristeza, de deprimência, e muitos pregando e dizendo, o mundo nunca mais será o mesmo, tudo fechado, igreja fechada, comércios fechados, pouquíssimos carros na rua, quando um passava pelo outro de pedestre, se desviava, era na cabeça uma contaminação, um terror, um medo. E a gente pregando, Deus está chamando a atenção da igreja. Deus está dando um sinal para a igreja se consertar, para a igreja se voltar para Ele. Para a igreja refletir, isso é bíblico. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados, sararei a terra. As pestilências sempre vinham para conserto da igreja, do povo de Deus, desde o período de Israel. Pregamos muito isso, mas dizíamos também, se a igreja não se consertar, virão coisas piores. E lamentavelmente, queridos, lamentavelmente, se outrora se pagava 5, 10, 15, 20, 30, 40 mil reais para um artista gospel vir cantar ou pregar, hoje está daí para pior, sem contar a promiscuidade escandalosa, principalmente na área sexual. E aí eu vou voltar aos meus amigos lá, porque que eles se tornaram mesotribulacionistas? É porque eles entenderam exatamente isso. Eles entenderam, olha, essa tribulaçãozinha aí de Covid-19, matando dezenas, centenas, isso não é nada. A igreja nem se balançou. Mudou nada. Então, se não for uma tribulação muito grande, ela não irá se consertar. Tem que ser uma grande tribulação para ela se consertar. E aí esses pastores disseram, sabe por quê, pastor Valmir? É porque a igreja do jeito que está, não pode subir. Não tem como subir do jeito que está. Então ela vai passar por um período da grande tribulação. Aí sim, não tem como ela não se consertar. Vai se consertar. Aí o Senhor leva. Eu estou só contando, queridos, o conceito desses homens de Deus. Eu estou dizendo que são homens de Deus, mas homens muito conceituados nos seus estudos, muito sérios.
Por isso, queridos, a realidade de Judá foi tão impactante no coração do profeta, que ele disse: Senhor, aviva a tua obra, ouvi as tuas declarações e temi, aviva, Senhor, a tua obra. Queridos, essa oração a gente precisa fazer todos os dias em relação a nós mesmos, a nossa família, a nossa igreja, a igreja de Jesus na terra. A gente vê cada coisas, queridos, cada coisas que, meu Deus, eu fico, não, Senhor, me deixe no meu cantinho, na minha simplicidade, me deixe na minha simplicidade, me deixe. Porque não dá para associar megas ajuntamentos com megas pecados dos mesmos que são megas homens de Deus, que de Deus pelos frutos não tem nada. Recentemente um homem me falou, e se titulando pastor, não sei exatamente se é, mas conhecido como pastor, falou para mim: pastor Valmir, coloque o seu joelho no chão e pergunta para Deus se eu sou um homem de Deus ou não. Pergunta para Ele. Eu disse: eu não vou perguntar, porque não funciona desse jeito. Eu vou saber se você é um homem de Deus ou não é pelos seus atos, pela sua conduta, pelo seu comportamento. Se conhece uma árvore, é pelos seus frutos, não é botando o joelho no chão e perguntando o que é, não. É pelos frutos que se conhece a árvore. Aviva, Senhor, pastor Valmir, aviva o pastor Edenildo, pastor Márcio, pastor Levi, pastor, todo mundo, aviva-nos, Senhor, aviva a tua obra, Senhor. E aí, queridos, ele continua dizendo uma coisa muito interessante. Ele diz: no decorrer dos anos. Olha, ó. No decorrer dos anos, a notifica. Ou seja, dando ideia de continuidade. O avivamento das nossas vidas precisa ter essa ideia de continuidade. Não é hoje está aí esmurrando ar, e Deus, o Espírito, e isso, aquilo, e pulando e tal, e amanhã está brocochô. Não, é ideia de continuidade no decorrer dos anos. E por que também, queridos, no decorrer dos anos? Primeiro o seguinte: hoje eu sou uma coisa, estou muito bem, mas amanhã eu posso não amanhecer tão bem. E eu posso até amanhecer do mesmo jeito que estou hoje, muito bem, mas eu posso me encontrar com pessoas diferentes das que encontrei hoje, que não estão bem, como as de hoje. A minha guerra de amanhã pode não ser a mesma de hoje. Portanto, a unção de hoje não vai servir para amanhã. A unção de hoje serviu para hoje, e a unção de amanhã servirá para amanhã. Ideia de continuidade. Mas um outro aspecto é que nós, em determinados momentos da nossa vida, queridos, nós passamos por lutas tão grandes, tão grandes, tão grandes, que nós olhamos por todos os lados e parece que não há saída escapatória. Estamos encurralados, estamos presos na arapuca, no laço do passarinheiro, e não tem como sair.
se não for o renovo do Senhor, o avivamento do Senhor, como acontece com muitos, infelizmente, a gente desiste. A gente desiste. Vocês sabem, eu também sei, de inclusive pastores que desistem de viver, dão um tiro no ouvido. Desistem de viver. A luta é tão grande. Mas que luta? Tá tudo bem. Não estou vendo nada aí. Que luta é essa? Eu não estou vendo, mas ele está vendo. É um jovem, uma jovem se matando. A luta é tão grande, mas que luta? É jovem. Tem saúde, tem tudo. Eu é que não vejo a luta, mas ele tem luta. Superior à capacidade que ele tem para vencer. Por isso é que eu preciso, no decorrer, todos os dias, no decorrer dos anos, e eu diria mais, no decorrer dos dias, nós temos essa necessidade. E aí, queridos, para finalizar, Abacuque, na sua oração, ele diz: na ira, lembra-te da misericórdia. E aqui, queridos, que eu quero voltar à realidade do pecado de Judá. Porque Deus estava irado com Judá. E a oração de Abacuque é como se ele estivesse dizendo: Deus, eu sei que o que Judá merece é ser fulminada, exterminada, eliminada da face da terra. E tu tens poder para fazer isso. Tu estás irado contra o teu próprio povo Judá. Mas ao invés do Senhor exterminar Judá, eliminar Judá na tua ira, faz o contrário, Senhor. Lembra-te da misericórdia. Lembra-te da misericórdia. Tem misericórdia. Existem momentos, queridos, na nossa vida, que na nossa oração, na nossa intercessão, não é para pedir misericórdia, mas a gente precisa ter o discernimento do Senhor. Aqui nesse caso, Abacuque está pedindo misericórdia a favor de Judá. Na tua ira, na tua indignação, na tua revolta, lembra-te da misericórdia. E o que nós precisamos fazer hoje, queridos, em relação a cada um de nós, em relação à igreja do Senhor Jesus na terra, tenha misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. E vamos fazer como Abacuque agora, nesse momento. Você que está em casa também. Vamos fazer como Abacuque. Ao invés de dizer: Senhor, abençoe o irmão fulano, irmão Beltrano, Deus tenha misericórdia dele. Vamos ter um negócio agora com Deus, com a pessoa de Deus. E dizer: Senhor, lembra-te da tua misericórdia em relação a mim. Em relação a mim. Em relação a mim que sou a tua igreja, que componho a tua igreja. Eu queria pedir que os intercessores ficassem lá atrás e estendessem as suas mãos para cá. Nós vamos fazer um pouco diferente hoje. Estendessem as suas mãos para cá, para que o Espírito de Deus fale com cada um de nós. E nós tomemos uma postura hoje, não amanhã, mas hoje, em relação ao Senhor, em relação a Deus.
Aviva-me, Senhor. Lembra-te da tua misericórdia, Senhor. Ao invés do Senhor me fulminar, me destruir, me eliminar, lembra-te da misericórdia. Vamos orar, toda a igreja orando. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora por cada um de nós, por cada um de nós. Deus, o que incomodou o coração de Abacuque era o que estava incomodando o teu coração, era o pecado, a transgressão do teu povo Judá. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Na tua ira, lembra-te da misericórdia, Senhor. Ao invés do Senhor eliminar o ministério Calel, tenha misericórdia do ministério Calel. Ao invés do Senhor eliminar o pastor Valmir, pastor Lini, pastor Márcio, pastor Levi, pastor Pério, todos os pastores, lembra-te da tua misericórdia. Ao invés do Senhor eliminar cada um de nós, lembra-te da misericórdia, meu Pai. Tenha misericórdia, tenha misericórdia. Eu oro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.